da quantidade de bornes. Porque dentro desse espaço aqui é onde vai ficar os nossos bornes conectores. E dentro desse espaço, a gente precisa que esses bornes fiquem exatamente aqui. Não pode ter um a mais, porque não encaixa. E pode ter a menos, dependendo da situação. Mas o ideal é fazer uma quantidade assim que seja o suficiente para ocupar quase toda esta área. É por isso que nós, no vídeo passado, tínhamos chegado à conclusão de 56 bornes. Porque você vai pegar essa distância, você vai dividir pelo tamanho do seu conector KRE, que é o que o professor Albert já informou no trabalho, que é de 10,3 milímetros. E quando você fizer isso, você vai ter a quantidade de bornes referente para essa área. E aí você vai multiplicar por 2 para saber a do outro lado. Porém, cada borne tem 2 pinos para você conectar. Então você vai multiplicar por 2 novamente. E é aí que a gente chega no nosso 56. No mais, isso é apenas para os conectores de 2 pinos, de 10,3 milímetros. Conectores diferentes, como o caso que nós utilizamos, que foi esse conector de 3 para o nosso relé reversível. Aí a conta muda um pouco. Você tem que consultar um pouquinho antes o professor Albert para saber qual que é o tamanho desses bornes de 3. Porque, ou você procurar algum que tenha pela escola e medi-lo. Aqui dentro, agora, o que você vai fazer? Você vai pegar todos esses componentes que estão aqui e você vai tentar colocá-los aqui dentro de uma forma que seja fácil de se rotear a placa. Eu vou fazer isso mais automático. Eu vou jogar aqui, por exemplo, para arranjar os componentes. Arranjar os componentes é só uma forma de você jogar tudo eles dentro de um quadrado bonitinho. Que o próprio DIP3 vai fazer por você. Só que ele coloca muito bagunçado. Vocês podem ver que, por exemplo, aqui está o nosso U4. Esse U4 é o quê? Ele é justamente o nosso microcontrolador. Aqui está o conector no meio da placa e nós não queremos conectores no meio da placa. Nós queremos conectores justamente nessa lateral. Outra coisa importante, a nossa placa ela tem 175 milímetros. Porém, a parte que vai receber borne é apenas essa parte de 151. É ela que vai ficar recebendo bornes. Então, você não pode colocar um borne nesse lado aqui, por exemplo. Você não pode colocar um borne aqui, não tem espaço para ele. Então, você também precisa ir lá e cotar exatamente aonde vão ficar os seus bornes, porque aqui não pode. E é justamente isso que a gente vai fazer agora. A gente tem aqui, por exemplo, a gente pode pegar aqui, marcar aqui embaixo. Opa. Para cotar. E aí, o nosso tamanho para colocar os bornes são de 151. Então, a gente vai até mais ou menos o 151, o mais próximo possível. Aqui, esse daqui é um tamanho bom. Então, dentro você tem essa área inteira para colocar componentes, mas você tem apenas esta área para colocar conector. Você não pode colocar conector a partir daqui. Isso é importante vocês saberem porque influencia em como você vai projetar a sua placa. Aqui, depois que eu já rearranjei, eu vou tirar isso daqui simplesmente para facilitar colocar os bornes. Por quê? Como os nossos bornes têm um tamanho específico e tem um local para ficar, eles são a prioridade. Então, a gente vai tratá-los como tal. Vou colocar isso daqui aqui. Os J's são conectores de entradas. Nós optamos por colocar conectores de entrada deste lado de cá, na parte inferior, e os conectores de saída na parte superior. Isso também tem influência por causa, quando a gente vem aqui ver a case,
Deixa eu abrir a parte inferior rapidinho. Opa. Enquanto ela abre, eu vou explicando. E aqui não tem mistério. Você vai pegar, você vai ver quais são os últimos, né? Você volta aqui no esquemático e você vê. Nós optamos por reorganizar eles da seguinte forma. Do Ctrl RD1, RD0 no caso, até o Ctrl RD9. E você vai vir aqui e você vai pegar o Ctrl RD9. Se você tá muita linha bagunçada, você não está conseguindo enxergar e tá te atrapalhando, move os componentes. Se você não está achando, você pode vir aqui e digitar Ctrl e buscar o componente. Eu apenas apertei Ctrl F e aqui ele já vai te falar ó, onde é que estão todos os Ctrls. E aí você aperta localizar. Ele já mostrou aqui, ó. Esse daqui é o Ctrl RD0. Aí se você quer, mas eu quero o RD9. Aqui, já te falou. E aí, você vai girando eles até você encontrar. Para girar, é apenas apertar no espaço. Você vai girando. Que você vai alinhando eles um do lado do outro. É importante falar que os conectores, eles têm que ficar... Opa! Eles têm que ficar aqui, né? Na lateral. E você tem que ver para qual lado que eles estão. Não vou mostrar o 3D agora, mas vocês poderiam olhar o 3D e ver para qual lado que esses conectores estão. E aí você vai colocando eles aqui. Mas eu acho que o alinhamento não tá tão certo, não tá legal. Você seleciona tudo e vem aqui em Edit, Align Objects. Você vai horizontal, centro, distribuir equivalente e aqui você pode falar o espaço que você quer. No nosso caso, nós usamos um espaço bem pequeno, de 0,2 milímetros, para eles ficarem bem juntinhos, para dar para todos os conectores ficarem aqui. Porque quando a gente vai jogando eles aqui do lado um do outro, se a gente não coloca uma distância bem pequena, a gente vai ver que vai dar um probleminha de espaço, que vai parecer que faltou espaço, ou que o espaço saiu um pouquinho, quando na verdade o espaço não saiu, o espaço ficou certinho. É só diminuir aqui esse espaçamento e aplicar. E aí fica aqui certinho. Só, opa. Exatamente o que eu falei, ó, que às vezes parece que ele saiu um pouquinho, você puxa ele para dentro. Certo. E aqui vocês também não podem deixar o nome do componente para fora da placa. Então, não tem muito mistério, você vai apertar F10 e você vai conseguir mover... Opa! No caso, eu estou no notebook e está dando essa outra informação. Mas no teclado normal, vocês conseguem apertar F10 e mover o nome do componente. No mais, vocês vão ter que ficar reorganizando eles aqui até você achar que estão numa disposição boa. E vocês também vão precisar depois reorganizar os LEDs. Por quê? Aqui no desenho da placa, da case, vocês vão observar que tem esses furinhos. Esses furinhos são justamente os locais onde o LED tem que estar embaixo dele, tem que estar certinho. E aí você pode usar a função de cota para você ver qual que é a distância, por exemplo, deste ponto aqui até aqui. É de 2. Então você sabe que o espaçamento de um LED para o outro tem que ser de 2. E aí você vai ver também qual que é a distância daqui, até a ponta do LED. E aí você vai fazendo essas confecções. É sempre analisando a case. Se o desenho 3D já estiver pronto, vai ser mais fácil, porque você vai pegar as medidas já prontas.
E você vai alinhando. Então, por exemplo, a gente tem esse LED. Esse LED aqui é o D3. Vamos procurar lá no esquemático aonde que o D3 ele entra. Ctrl F, D3. Aqui, ó, esse daqui. O D3, ele é referente a uma entrada. Então, você não pode colocar o D3 no furo da parte de cima. Por quê? Porque a parte de cima não é referente à saída. Se você colocar um LED piscando num lugar onde fica a saída, pode ficar confuso para a pessoa que for operar o seu trabalho, né? Que for utilizar o seu PLC. Então, o ideal é você colocar mais aqui. Você pega a medida da onde que ele tem que ficar exatamente, você vem com essa função de cota e você cota aqui na lateral é, o tamanho dele. Se o tamanho for para ele ficar aqui, ó, aí você vem e puxa aqui, ó, você puxa a cota. E aí você sabe que ele tem que ficar aqui. E aí você vai organizando os outros LEDs. Você sabe que esse LED também é referente à entrada. Você bota ele aqui também. Esse daqui também. E aí você vai organizando eles bonitinho. E aí, mas tá torto. Não tem problema. Você vem aqui e você alinha o objeto. 0, opa, 0,2 não. Nós vimos que a distância ali é de 2 milímetros. 0,2 vai dar errado. E aí vai ficar certinho alinhado. E aí você sobe aqui. Você seleciona todos, né? E sobe eles aqui. Pronto. Aí você já consegue alinhar o seu LED. A parte do CI, ela é muito importante porque vocês podem ver que tudo, quase tudo, está conectado no CI. E a gente realmente pode observar isso no esquemático. Nosso esquemático, o CI está conectado em muita coisa. Olha aqui. Olha quantas entradas e saídas ele tem conectado. Isso é importante. Então, você tem que procurar uma posição boa, porque se você for colocar ele muito aqui na frente, será que na hora de você rotear, ele vai conseguir fazer as trilhas bonitinho aqui para trás? Isso é importante de se prestar atenção. Eu não vou reorganizar os componentes aqui agora, porque isso vai demanda uma grande quantidade de tempo para você organizar cada um bonitinho no lugar onde tem que ficar. Por isso que eu já adiantei o processo. Para aqui a gente já tem a placa roteada, né? Mas não tem problema. A gente vem aqui no Route e Unroute All. Aqui vai desfazer todo o roteamento. Mas é só para explicar para vocês como que a gente dispôs os nossos componentes. Como eu disse, aqui em cima ficando todas as saídas, aqui embaixo todas as entradas. Como que eu sei que isso aqui é saída? 3 pinos. Como que eu sei que é entrada? 2 pinos. E aqui vocês podem ver exatamente o que eu falei, ó. Os LEDs, todos aqui alinhados, referentes às entradas, tem a mesma quantidade de LED para a mesma quantidade de entrada. E eles só estão espaçados com 2 milímetros. Aqui, ó. O espaçamento utilizado foi sempre mudar aqui, né? Para milímetros. Justamente 2. E eles estão espaçados. Olha lá. Até corrigiu um pequenininho aqui que estava um pouquinho fora. E é isso que a gente tem. Todos eles alinhados, exatamente no local onde eles têm que ficar. Como que eu sei que é o local? Quando eu estava fazendo, eu usei a cota. Eu peguei lá e cotei daqui até a distância aqui. Mas por que que a cota não está aqui agora? Porque não tem necessidade. A cota não precisa ficar no desenho. E a partir do momento que você utilizou, que você colocou o componente no local correto, não tem necessidade de você deixar a cota ali, né? Além do mais, falando da organização dos componentes, a nossa placa ela teve uma peculiaridade. Como tem muita conexão, tanto que a gente até utilizou um outro microcontrolador, o microcontrolador original que o Elvis havia passado no esquemático dele, é diferente, nós usamos o microcontrolador, se eu não me engano, vamos ver aqui.
É um PIC 16F1527. Ele é diferente. Por quê? A gente pode ver que ele é um pouquinho... que tem muitas conexões e que os pinos dele são muito próximos um do outro. Você tem algumas funcionalidades dentro do DIP3 que podem te ajudar bastante, como por exemplo, a gente tem o Auto Route, que é você vir aqui no Route, ou você vem aqui nesse triângulozinho verde, você aperta, e o próprio DIP3 ele vai te sugerir formas de roteamento. Vocês podem ver que ele mesmo já está fazendo. Só que, como os pinos são tão próximos um do outro e tão pequenos, os pininhos do microcontrolador, e ele é o que tem mais conexões, nós optamos por deixar ele no centro para facilitar que todos os outros cheguem até ele. Porque se nós deixássemos ele mais na frente, nós íamos ter que arrastar muitas trilhas para frente. Então nós decidimos colocar ele num ponto central. Mesmo assim, a gente pode ver que o AutoVolt ele não vai dar conta de rotear totalmente os pinos, porque são pinos que vão demandar dele um pouquinho mais de experiência mesmo. E aí ele não vai conseguir. Talvez em softwares de roteamento mais profissionais, como o Allegro, a gente consiga. Ou outros que o Elbert também já mostrou pra gente. Mas neste caso, a gente optou por fazer à mão. A maior parte das trilhas que o AutoRoute não deu conta de fazer. Nós utilizamos o AutoRoute na medida para que ele fizesse as trilhas, principalmente dos conectores de cima e de baixo. E as conexões principais do microcontrolador fomos nós que fizemos. Só aguardar um momento, ele demora um pouquinho mesmo. Estamos dentro do nosso tempo. Aqui, vocês podem ver ó, que ele não conseguiu fazer algumas trilhas. A gente tem aqui, ó. Ele não conseguiu fazer. Uma coisa importante também, os layers, né? Nunca deixar os layers na mesma cor. O professor Elbert sempre orienta a gente a deixar em azul e vermelho. Seja azul para superior ou inferior, você escolhe. Em algumas situações, eu gosto de trabalhar com este azul claro e com este rosa. Mas questão de gosto. Aqui você pode optar o que você quer utilizar. Neste computador, nós fizemos a maior parte desse trabalho no computador da escola. E por isso nós preferimos deixar, não ficar mudando tanto a cor assim. Aqui nós vamos ter que fazer algumas conexões. É muito simples. Você vai vir aqui, você vai usar esta ferramenta. Ok. Você vai usar esta ferramenta. E aqui ele já te mostra aonde que você tem que conectar. Você já tem um fiozinho ali mostrando. Você vem e aí você trabalha com teclado agora. Você usa a parte 2 do teclado, a parte 1. Quando você clica 1 ou 2, é referente a essa parte aqui, ó, superior e inferior. Para você ver aonde estão as trilhas, o que você está fazendo. Aqui, ele já me deu uma opção de ir direto, ó. Ó, já conectou. Então, vocês podem ver que, às vezes, isso daqui é uma conexão muito simples para a gente que está vendo. Mas, para o DIP3, ele não conseguiu visualizar isso daqui. Isso é uma coisa muito interessante também. Por mais que seja interessante o roteamento automático, às vezes ele tem algumas carências, né? E aqui a gente vai puxando. E aí é só ir conectando nos pontos que faltam. Esse espaço aqui não é o suficiente para me conectar, não vai dar. Mexe aqui, ó, vai mexendo nas outras trilhas, vai organizando. Você pode vir aqui, nessa parte aqui, você consegue mexer na bolinha da trilha aqui, ó. Vai organizando ela. Mesmo assim não deu. Mexe na de cima. Na de cima agora deu. Aí vem aqui, ó. Organiza bonitinho. Essa trilha aqui, por exemplo.
Isso aqui foi quem fez foi o AutoRoute. Ó, pra você ver como é que ela tá um pouquinho espaçosa demais. Dá pra gente ir movendo. Aí, ó. Agora a gente tem um espaço para conectar isso daqui. Uma outra coisa importante que eu acabei me esquecendo no Tools, você sempre tem que colocar, não em Tools, aqui no Route, Teardrops. O que é o Teardrop? Aqui você vai ativar tudo, neste caso já está. O Teardrop é essas lágrimas. É exatamente como chama, lágrimas, né? Por causa desse formato de lágrima, que ele facilita para a transmissão da corrente, né? Ele tem muitas funcionalidades. E aqui você vai mexendo. Ah, não tá dando, não tá dando. Vem aqui, apaga essa linha aqui então. Não tem problema. Você pode refazer ela. Até que ela encaixe. E aqui você vai puxando. Ah, Luiz, ficou muitos erros ali. Não tem problema. Esses erros são mais fáceis de se corrigirem posteriormente. Você sempre pode usar o Verification, né? Para ver onde estão os erros. Ele já até mostrou aqui que essa trilha aqui e essa estão muito próximas uma das outras. E aí você pode subir aqui, ó. Você pode usar essa da bolinha. Da bolinha eu acho que é um pouco mais fácil de se orientar. E aí você checa a verificação de novo. E deu, agora o erro saiu daqui. Mas o erro agora subiu. Então você desce essa bolinha. Run de novo. Agora saiu todos os erros daqui, tá vendo? Mas veio o erro pra cá. Então é só você descer aqui um pouquinho, ó. Sobe essa daqui um pouquinho também. Como eu desci essa dali, o erro agora subiu pra cá, né? É sempre assim, você tem que ir verificando onde estão os erros. Aí você vem aqui e vai localizando. Essa daqui, esse furinho tá bem perto, né? Então só vai movendo ele. Até dar certo, ó. Não acho mais erro. E aí você vai terminando de rotear. Você vai pegando, ó, essa parte aqui. Vai pegando e vai olhando onde que ela tem que ir, vai conectando. Ah, o AutoRoute fez uma conexão ruim para conectar. Por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui não é uma conexão tão boa. Mexe ela. Se o AutoRoute não conseguiu fazer uma conexão boa, mexe ela para destravar caminho para você. Você precisa achar caminhos aqui. E aí você vai se divertindo aqui, vai mexendo no conectando o que precisa conectar. Se você achar que essa forma que eu organizei não ficou boa, deu muito caminho cruzado, reorganiza. É a critério do aluno, né? Do desenvolvedor, no caso. E esse espaço aqui que você deixou, Luiz? Esse espaço, ele é referente a essa parte aqui, ó. Vocês estão vendo essa parte superior que nós temos aqui? Que tem esse espaço. Esse aqui é um pouquinho mais baixo e tem esse furo. Esse daqui é um pouquinho maior. É, tentando rotear a placa, eu preferi não deixar componentes aqui, pelo fato de que, primeiro, nós temos também, quando nós olhamos a parte inferior, ela não abriu aqui. Deixa eu ver. Nós temos furos. Por quê? São justamente os furos que vão segurar a placa, né? Nós temos esses furos aqui. Vou colocar no top. E a maior parte deles estão justamente naquela área de cima. É justamente essa parte aqui. Quando eu coloco aqui no top, ó, vocês podem ver, essa parte de cima é essa parte aqui que tem os 3 furos. E eles estão bem na pontinha, bem na beirada, então isso atrapalharia colocar os componentes.
E esse daqui já nem tá tanto, ele vai ficar no meio do caminho dessa. Ele vai ficar aqui, ó. Ele vai ficar mais ou menos aqui nesse ponto. Mais ou menos aqui. E aí você tem uma noção da onde que eles estão. Ah, não gosto de mais ou menos, eu quero ter certeza. Você pode ir lá e cotar o desenho ou medir com paquímetro qual que é essa distância e colocar o furo aqui. Porque você vai ter que colocar. E é essa funcionalidade aqui. Você vem e você clica. Olha, fiz um furo. Nossa, mas está muito pequeno. Propriedades, milímetros. Qual que é o tamanho do seu furo? Da sua placa. Você vem aqui. Usa a cota inteligente. Ó. Aqui. O diâmetro é 3 do nosso furo. Então, você vem aqui e você digita 3 milímetros. Ó, o seu furo já ficou um pouquinho maior. E aí você vai colocar ele aonde que ele tem que ficar. Agora ele está um pouco transparente, você não vai conseguir ver, mas quando você jogar, ele vai ficar só esse X, mas quando você jogar o cobre por cima, vai aparecer. E aí você faz um Ctrl C, Ctrl V, joga aqui para baixo. E vai colocando aonde que eles têm que ficar, né? Eu não estou usando nenhuma cota, nem nada, estou fazendo no olhômetro, é só para demonstrar. Luiz, depois que eu roteei, depois que eu acabei, aí você vai vir para essa etapa aqui. Aqui, pera aí. Eu pulei um pouco antes. Você vai vir aqui no plano de cobre. Você vai jogar ele aqui para esse lado. O plano de cobre, você vai pegar e você vai circular a placa inteira e vai fechar ele. Não precisa ser certinho, só tem que deixar por fora. E você vai colocar na conectividade o GND, a sua malha GND, que você tem que ter nomeado ela antes lá no seu esquemático. E aí você vai colocar depender da borda, que é justamente para não ficar vazado, e snap to board outline, para ele recortar na borda. Aí vai ficar assim, ó, certinho. Ah, Luiz, como assim nomear o GND? Você vem aqui no esquemático, ó, e todo esquemático tem uma malha. Toda malha de GND, você pode vir aqui em propriedades e renomear ela. E você pode ver que todo GND é conectado ao GND, da mesma forma com VCC e tal. E aqui você vai para essa outra parte. Agora a parte superior, mesma tarefa. Você vai vir jogar aqui em cima e conectividade, GND. Por que você tem que colocar que depende da borda? Porque se você não colocar isso aqui, por exemplo, ó, como é que vai ficar? Fica para fora, fica vazado, fica esse negócio feio. Então não, a gente não quer isso, a gente quer uma placa bonitinha, bem trabalhada. Então a gente vai fazer bonitinho, conectividade, GND, depende da borda, snap, board outline. Ok, certinho. Aqui se vocês olharem bem, eu acho que ela já até cortou algumas conexões que tinham aqui. Por quê? Tem algumas conexões que são conexões com o GND. Ou com. Então ela já faz o plano de cobre, quando você coloca ele com conexão no GND, ele já meio que mata todos os GND. E depois disso daqui, agora a gente tem essa etapa aqui. Você já fez tudo, já roteou tudo, todos os azulzinhos já foram roteados, vocês podem ver que até aqui, ó, o meu eu mudei bastante, fiz muitos furos embaixo do microcontrolador para conseguir passar tudo, mas está tudo conectado, ó. Tudo conectado bonitinho, não tem erros, você vai em Verification, você vai checar, não tem erros, você vai aqui em Check Net Conectividades, você vai checar também, não tem erros, se não tiver erro é porque tá jóia. E aí você vai colocar os furos, né, como eu falei. E aqui nós temos os furos medidos, ó. 7,114. E aí a gente tem essas marcações da onde que tem os nossos furos. E nós deixamos eles marcados. Outra coisa importante é que quando você está neste componente aqui, por exemplo, só rearranjar isso aqui. Se você colocar no 3D View,
você vai ver como que eles estão. E você pode ver que, no meu caso, como nós já substituímos, ele já até aparece em branco, como se não tivesse um componente ali. No caso de vocês, já vai aparecer algum outro desenho meio esquisito. E aí, o que que você vai fazer? Você vai substituir isso. Como? Você vai vir, vou usar esse daqui mesmo, pegar um conector qualquer aqui de 2, por exemplo, em 3D Model, e aí você vai vir nesses três pontinhos. É importante que você tenha baixado o... Eita, um momentinho, gente, que eu perdi a pasta. Você vai ter que ter baixado. Ah, achei. Nossa, que susto. Vocês vão ter que ter baixado um modelo 3D relacionado àquele componente. No nosso caso, nós achamos, que é este modelo aqui, ó. Nós baixamos ele da internet, demora um pouquinho para processar. E nós temos ele aqui. Vocês podem ver que não tá certo, né? Tá um pouquinho errado. Aí você vem aqui e vai mudando no que você acha que precisa mudar. Aqui em rotação, você coloca... Opa, se eu colocar um zero aqui, né? Você coloca 90, porque dá pra ver que ele tava inclinado, né? E aí, você vai mexendo aqui para ele... Quanto que você acha que ele precisa subir? 11? 11 será que deu? Vamos ver, a gente gira ele aqui. Parece que 11 quase deu. Talvez um 11,5? Não. Você olha aqui embaixo também. Você vê que tá um pouquinho afundado e precisa subir. O que sobe é o Z. Aí você coloca aqui, ó. Ah, tá errado. Os pinos não estão encaixados. Eles têm que encaixar. Então você coloca aqui um 5. 5 foi muito. 3. Um 2. 2 foi muito. 1 foi quase. Olha para você ver. 1 foi quase, quase. Então, deve ser 1,5. Ou talvez 0,9. E aí subir aqui um pouquinho, talvez descer. Aí, o 10 já foi quase. O 10,5. E aí você vai testando, você vai jogando valores aqui até que você vê que encaixa. E você pode observar que encaixou aqui. E aí o que que você vai fazer? Você vai colocar similar name componentes. Por quê? Todos que tiverem um nome similar, eles vão substituir o modelo 3D automaticamente. E aí você dá um Enter, ou aperta um OK lá embaixo. E aí quando você vem aqui no modelo 3D, você aperta OK, você vai ver que tudo mudou. Todos relacionados àquele componente J, que são as nossas entradas, né? Que são os componentes de dois pinos. Ó, pra você ver, todos eles mudaram. Todos eles agora estão azulzinhos, bem bonitinhos. E por que similar name? A gente pode ver aqui, ó. Todos eles têm o mesmo name por causa disso aqui, ó. KF301 traço. Então, ele vai pegar e vai fazer isso. E aqui nesse de 3, mesma coisa. 3D Model, vem aqui. E aí, conector de 3 pinos. Esses conectores vocês acham facilmente na internet, o modelo 3D deles, não tem muito mistério. E aí você vai colocar ele aqui. Demora um pouquinho, né? Porque é um conector bem um pouquinho pesado, o modelo 3D dele. Mas também não tem muito mistério. Aí, já colocou aqui. E aí, mesma coisa, ó, vocês podem ver que se girar aqui tá um pouquinho errado. Aí você vai movendo. Você vai mexendo aqui o que tem que mexer. Mas é isso. Não vou ficar fazendo porque eu já fiz isso. E nós podemos ver isso até, por exemplo, nessa parte aqui que já é a nossa PCB pronta, que é como que ela ficou no estágio final dela. Quando a gente vai ver o modelo 3D, aperta OK. Acredito que eu passei um pouquinho do tempo. Passei um pouquinho do tempo, mas não tem problema.
Vai demorar um pouco, porque como você carregou muitos componentes, fica um pouco pesado. Eu não citei, mas eu também modifiquei o relé. O nosso relé é um relé reversível. Então eu modifiquei ele e coloquei também um modelo 3D diferente. Aqui a nossa placa 3D, no modelo 3D dela. A gente pode ver embaixo todas as trilhas, né? Por que que tem aquela parte superior e inferior? É justamente referente a essa parte de trilha aqui embaixo. Você pode ver que ela é feita embaixo. O nosso furo da placa está aqui. Esse daqui são esses pretinhos maiores, são os nossos relés. Aqui nós temos o nosso microcontrolador, né? Ele está aqui. E aqui os conectores já modificados. E essa é a nossa versão final da nossa PCB. Mas agora a gente precisa exportar ela para o Solid Edge. Como que nós exportamos essa placa para o Solid Edge? Vocês vão usar esse recurso aqui, ó, Export Step. Vocês vão selecionar tudo, Solid Recommend, eu já até falo, e aqui você aperta um OK. E aí você precisa salvar isso daqui com o nome em algum lugar e tal. E você vai fazer esse trabalho. Você vai salvar como na sua pasta. Eu já tenho esse arquivo salvo, então eu não vou salvar ele novamente. E aí você vai vir aqui, eu vou ensinar vocês a fazer do zero. Você vai aqui procurar. Opa. E aí você vai vir, vai procurar aqui, onde é que está a sua pasta? Procura ela aí. Onde que você salvou. E você vai pegar esse arquivo step. O meu step está aqui. Vocês têm que colocar aqui embaixo. Ó. Vocês têm que colocar para ele procurar o arquivo step, senão não vai aparecer. E aí nós temos aqui, ó, o Solid, o Alfacinhos, que é o nome do nosso projeto. Ele está salvo como aqui em cima, ó, vocês podem ver, ele está salvo como Alfacinhos, que é o nome do nosso grupo. E aí você vai pegar esse step e você vai abrir ele. E aí vai te jogar e vai perguntar se você quer salvar como. Você quer o ASM, você quer o ponto par. E aí, para juntar tudo depois, você vai precisar do ASM, você vai precisar do par também. Fica a seu critério. Você pode ter os dois agora ou os dois depois. Você só precisa do step para conseguir gerar isso. E aí vai demorar um pouquinho para converter, mas ele vai conseguir fazer. Ó, conseguiu. Alfacinhos. E aqui você tem a placa que você fez já dentro do Solid Edge, né? Então você já pode mexer nela e já colocar case aqui, ó. Então é muito interessante essa parte. Você também pode salvar isso daqui como PDF 3D, não tem muito mistério. Você vem aqui, salvar como. E aí, ao invés de ASM, você vem aqui em documentos do 3D Adobe Acrobat. E aí você pode ir brincando com ela aqui. Eu já havia deixado ela até o ponto par dela aberto aqui. Você pode ver que fica tudo bonitinho. No mais, essa é a nossa explicação de como nós fizemos a nossa placa PCB. O roteamento ele foi feito tanto com a ajuda do software quanto à mão. Na parte superior a gente pode ver que tem mais coisas do software mesmo. E aqui a gente vai vendo que já tem mais trilhas feitas à mão. E nessa parte central. E com isso nós agradecemos quem assistiu e esse é o nosso projeto de PLC. Muito obrigado.